Por isso que a nossa fé, a nossa trajetória, a nossa jornada, a nossa caminhada com Deus não é na expectativa do que vamos receber, mas é na convicção daquilo que nós já temos. Sabe o que você já tem no Senhor? A vida eterna. Sabe de que jeito que Ele te deu? Pela graça. Pela graça. Isso não vem de vocês, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, vem de Deus, para que ninguém se glorie. Deus te entregou a salvação através do sacrifício do Filho Jesus. Amém? Por isso nós glorificamos a Deus, porque ainda que nós não tenhamos a capacidade de nos achegarmos a Deus através dos nossos atos, mesmo assim Ele nos alcançou pela sua graça e a sua misericórdia, que se renova a cada manhã. Por isso que caminhamos, por isso que trilhamos, por isso que vamos em nome do Senhor, porque é aquele que nos chama de filho, nos toma pelas mãos e nos sustenta em todo o tempo. Se às vezes há dúvida no seu coração se você é filho de Deus, eu quero te dizer em nome de Jesus, no coração de Deus não há nenhuma dúvida, porque a dúvida não procede de Deus. Eu sempre digo isso aqui, que a única maneira de enfraquecer a fé de um homem é arrebatando a fé do seu coração. Quando tira a fé do nosso coração, que é a certeza e convicção, e a fé é produzida pela palavra, nós estamos vulneráveis, porque nós estamos sujeitos aos nossos próprios deleites, as dúvidas e questões na nossa alma, na nossa psique humana. Por isso que a palavra de Deus produz fé nos nossos corações, e a fé é para que a palavra de Deus se cumpra em nós e através de nós, e isso que vai fazer toda a diferença. A gente está aqui iniciando essa série, a gente quis usar esse jargão, esse dito popular, que o peixe morre pela boca. A gente viu aqui na dramaturgia, eu quero aqui parabenizar o Fernando, cadê ele, junto com o Divino, eu nem sabia que ele tinha essa habilidade, mas é exatamente para traduzir o quê? Uma mensagem, uma forma de continuar traduzindo a mensagem do nosso Deus. Quando um pescador vai preparar para a sua pesca, ele pega ali a sua tralha, ele começa a colocar materiais específicos para pescar peixes específicos. E é interessante que muitas vezes o peixe ele é pego pela sua própria necessidade. Sabia que a nossa necessidade nos engana? Sabia que a nossa necessidade nos engana? Porque muitas vezes, diante da nossa necessidade, a gente negocia os nossos princípios. Não foi assim com Esaú? Diante da sua fome, ele negociou o seu direito de primogenitura. Então um prato de lentilha foi capaz de mudar toda uma história na sua vida. Muitas vezes, meus irmãos, nós corremos o risco, Simone, pelo um prato de lentilha, a gente trocar os nossos princípios. E é exatamente isso que nos desvia do propósito de Deus para as nossas vidas. Uma vez eu escutei uma frase de um homem que ele disse assim: todo mundo tem um preço. Peça a Deus para não te falar qual é o seu, porque se a gente descobrir qual é o nosso preço, nós corremos o risco de nos vender. Por quê, meus irmãos? Porque tudo tem um preço, mas nem tudo tem valor. E muitas vezes é exatamente assim, com esse coração, que nós temos nos perdido. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Tiago, no capítulo de número 1, a partir do versículo 13. Livro de Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 13. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém ele tenta. Mas cada um é tentado quando atraído, enganado
em outras versões, engodado pelas suas próprias concupiscências, que significa desejo. Depois de havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado, gera morte. Não erreis, meus irmãos, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Eu gosto muito das cartas, porque as cartas, ela traduz uma relação, e não propriamente uma informação. Muitas vezes, nós estamos na era da informação, e uma informação sem a relação, ela é só conteúdo, ela é só ideias. Mas quando a gente tem uma relação, isso se torna vivo. Quando a gente pensa numa carta, você pensa em uma cidade, você pensa em um endereço, você pensa em um nome, sim ou não? Às vezes as pessoas, principalmente os jovens, não têm muita relação com as cartas. Meu pai trabalhava no correio quando criança, então eu lembro que eu ia lá esqueci o espaço onde separava as cartas, ia colocando cada um no seu lugar, e o cuidado que tinha com aquilo. O cuidado para que aquela carta com muito zelo chegasse aonde? Ao seu endereço. Existia o selo, existia todo um cuidado com aquilo, e aquilo era interessante, porque aquilo traduzia uma relação. Quando o Tiago escreve uma carta, diferente das cartas de Paulo, Paulo diz, carta aos Efésios, uma cidade, os irmãos que se reúnem naquela cidade. Carta aos Coríntios, então uma cidade, os irmãos que se reúnem naquela cidade. Tiago, quando escreve a carta, diferente de Paulo, a dele é chamado de carta geral, porque era uma carta que circulava de igreja a igreja. Era uma carta que rodava, porque ali eles não tinham muitas coisas, então ele pega essa carta, vai acontecer alguma coisa aqui? Ele pega essa carta e agora ele dá para que essas tribos recebem essa palavra, e a partir dessa palavra começa a ter uma direção, uma orientação, um apontamento, um discernimento, um caminho sobre aquilo que era a vontade de Deus para nós. Então Paulo, ele sempre trabalha uma perspectiva do conceito para a prática. Então ele sempre vai lá trabalhar, se você olha a carta de Efésios, nos 3 primeiros capítulos, ele trabalha um aspecto conceitual. E depois ele nos desafia a viver isso na praxis, na prática. Aquilo que alguns teólogos chamam de ortopraxia, o conceito e a prática do que entendemos. Tiago, ele já é alguém mais pragmático. Ele já traz uma proposta mais direta para uma vida de igreja, não só os aspectos conceituais, cognitivos, mas agora ele traz isso para uma vivência. E aí ele começa a trazer alguns pontos muito interessantes para nós. Um dos primeiros pontos que a gente começa a ver dentro do texto que nós lemos aqui é, primeiro, a tentação não vem de Deus. Muitas vezes a gente ouve assim, nossa, porque Deus permitiu essa tentação, Deus me livre dessa tentação, por que isso está acontecendo comigo? Porque se Deus sabia que eu não iria resistir, porque Ele permitiu que isso acontecesse comigo? Senhor, me ajude, o que foi que aconteceu? Meus irmãos, a tentação não vem de Deus, e um dos pontos que a gente precisa entender é que provação é diferente de tentação, não misture as duas coisas. Provação, muitas vezes Deus permite nas nossas vidas para nos fortalecer, porque diante das nossas provações Deus nos faz mais forte, porque muitas vezes nós estamos achando que Deus vai resolver os nossos problemas, não é verdade? Eu venho aqui e começo a orar para Deus resolver o meu problema. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não vai resolver o seu problema, Deus vai resolver a sua vida para os problemas. Então Deus vai lá te fortalecer para você passar por esses problemas, para dizer para você que esses problemas não conseguem parar a sua vida, porque a sua vida é sustentada por Deus, que é maior do que os seus problemas. Porque Deus poderia ir lá e tirar aquele problema da sua vida, mas é exatamente às vezes passar por essa jornada é que vai te fortalecer. Eu lembro daquela metáfora, não é? Daquela borboletinha que estava lá num casulo,
E aí ela fazia, alguém passou por ali, sempre via que ela fazendo força para sair daquele casulo. Aí de repente alguém tem uma excelente ideia de ir lá pegar uma tesourinha e fazer o quê? Cortar aquele casulo. E aí a borboleta, quando ela vai alçar, voa, ela sai, bate as asas, não tem força. O que acontece? Ela cai. Porque era exatamente o exercício para que ela ganhasse a força para alçar o seu voo, é que ia fazer com que ela se fortalecesse naquele momento. Às vezes, Gorélio está ali, faixa preta de jiu-jitsu. Às vezes, Gorélio, eu tenho certeza que alguém chega lá na academia e fala assim, não, eu queria ficar com aquele corpo perfeito, eu queria ficar com o meu shape em cima, e às vezes não queria fazer exercício para isso. Não quer passar por um processo, não quer ir lá se dedicar, não quer ir lá fazer um compromisso, porque é exatamente aquilo que vai fazer o quê? O seu corpo se torne forte. Mas não, assim como o caminho dessa borboleta, a gente procura o caminho mais fácil. Então, presta atenção, Deus vai resolver a sua vida para que você possa enfrentar os problemas. Porque é em meio aos problemas que Deus te mostra que Ele é maior do que os problemas da sua vida. E aí você vai começar a perceber que os problemas que estão diante da sua vida, da sua casa, não são maiores que Deus. Por isso que a gente precisa entender que, primeiramente, a aprovação Deus permite, para que Ele nos fortaleça junto à nossa provação. E a tentação, porque é interessante, quando a gente olha dentro desse aspecto da provação, porque nós precisamos entender que Deus é santo, e o seu plano é redimir o nosso coração, redimir a nossa vida, redimir o nosso entendimento. Então, primeiro, a tentação não vem de Deus. De onde vem a tentação então, César? Vem de dentro. E agora nós vamos trabalhar um ponto muito importante. Nós temos uma dificuldade de entender o que é pecado, porque muitas vezes nós achamos que pecado é o ato que cometemos. Pecado não é o ato que cometemos. Pecado é a condição que nós somos sem entendimento de quem Cristo é nas nossas vidas. Então, quando vivemos sem a consciência de quem Cristo é nas nossas vidas, nós vivemos uma condição de pecado. Ou seja, por isso que o salmista Davi diz, em pecado me concebeu a minha mãe. Nós nascemos numa natureza pecaminosa e por isso pecamos. Não é que eu peco para me tornar pecado, é porque eu nasci numa condição de pecador, é que eu vivo pecando. Uai, mas eu converti, entendi quem que Jesus é, por que mesmo assim eu ainda peco? Você não peca mais por condição, porque a sua condição de um novo nascimento, você é livre. E quando você peca com a nova condição, que é Cristo Jesus na sua vida, através do Espírito Santo, é gerado o arrependimento. Porque só o Espírito Santo é capaz de gerar o arrependimento em nós, porque é o Espírito que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Nós não somos convencidos porque achamos que somos ruins e agora queremos nos tornar pessoas melhores. Eu sou convencido porque o Espírito Santo passa a lembrar no meu coração que aquele ato que eu cometi não condiz mais com a nova natureza que eu tenho. Porque a nova natureza que eu tenho em Cristo Jesus. E aí quando eu cometo um pecado eu me arrependo porque eu sei que isso não faz parte mais de mim. Mas um homem que não tem a consciência de quem Cristo é na sua vida, e ele ainda vive uma vida de pecado, e ele não tem peso nenhum por isso, é porque ele não tem o Espírito Santo. E ele não arrepende, ainda que tenha remorso. Remorso não é arrependimento. Remorso é peso e culpa, porque agora eu perdi algo que eu tinha, e não vou ter pelo ato que eu cometi. Então muitos carregam remorso achando que é arrependimento. Então, não é pecar que me faz um pecador, é porque eu sou pecador e por isso eu peco. Então, a perspectiva de natureza, e aí nós precisamos ser livres, entender que nós temos uma nova condição. Qual a condição? Que Deus nos deu, livres de todo o pecado. Então por que a tentação vem de dentro? Porque ela vem da nossa natureza. O diabo não nos vai lá, irmão, tentar naquilo que para nós não é um desafio.
Então o diabo vai apresentar o que você gosta. Você acha que ele é bobo? Assim como a gente viu aqui na dramaturgia. Se eu quero pegar o peixe, eu vou escolher bem a isca. Então cuidado, a gente pode estar sendo fisgado por coisas que os nossos corações desejam. E preste atenção, o coração é enganoso. Quem o conhecerá? Nosso coração é enganoso. Nosso coração deseja o que a nossa carne deseja. Então por isso nós precisamos entender o que Deus quer ministrar e falar aos nossos corações. Para que a gente fique livre dessa natureza pecaminosa, entendendo quem Jesus é nas nossas vidas. Outro ponto é, primeiro nós falamos aqui que a tentação não vem de Deus. Segundo, que a tentação vem de dentro. Terceiro, a tragédia do pecado. O pecado na vida de alguém que entregou a sua vida para Jesus é uma tragédia. E quando diante da tragédia, ele é alertado pelo Espírito Santo, ele arrepende. Então se a pessoa comete o pecado e não arrepende, é a maior evidência que o Espírito Santo de Deus não está sobre aquela pessoa. E ainda ela não tem a consciência de quem é Jesus em sua vida. Um dos pontos interessantes é que existe um curso do mal. E a gente precisa entender sobre os nossos maus desejos. Por que eu falo mal? Porque o desejo foi Deus que criou e colocou na vida de cada um de nós. Então nós, com a presença e a nova natureza de Deus em nós, nós temos consciência dos nossos desejos e os nossos desejos não nos dominam, mas nós dominamos o nosso desejo. E a gente trabalha o nosso desejo de acordo com a nossa consciência. E é isso que nos difere de um animal. Quem tem fome aqui? Eu também. Então sentimos fome, temos consciência. Você está na sua casa, você está com muita fome, e aí de repente na sua casa tem pessoas para comer, né, Pedro Abraão? E aí de repente, quando a gente vai lá, você fala, poxa, estou morrendo de fome. Você chega, tem 3 bifes e 2 pessoas. E você fala, nossa, eu tenho fome para comer os 3. Mas afinal de contas, tem mais pessoa para comer. E aí a gente vai lá, de alguma forma, a partir da consciência que nós temos, e a educação que a gente tem, a gente vai lá e reparte. E deixa porção para cada um. Agora, se você fala isso, você pega um pitbull, um bull terrier, um cachorro, qualquer um, às vezes os mais educados são os vira-latas, né? É o, como é que fala aquele amarelinho? Caramelo. Aquilo é bom demais, pega parvovirose, não morre. Pensa num cachorro bom, né? Você vai lá e põe 3 vasilhinhas de comida, e aí você fala assim, ó, vou te soltar, mas uma vasilhinha é do seu outro irmão aqui, viu? Ele vai permitir, ele vai deixar de comer aquela outra ração? Ele não vai. Ele vai comer tudo. Porque ele age de acordo com o seu instinto, com a sua necessidade. O que nos difere sobre os animais é a consciência que nós temos. E é por isso que nós não agimos dessa forma, porque nós temos o Espírito de Deus. O mal tem um curso, e o mau desejo nos leva, e a gente precisa entender, primeiro, o desejo está dentro. Segundo, eu sou atraído. Então vamos lá? Então o que é que ele começa a dizer? Ninguém sendo tentado diz de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Eu sou atraído. Então primeiro, o desejo já existe na minha natureza. Eu olho e pelo que eu olho, o que eu vejo, eu sou atraído. Quando sou atraído, eu sou enganado pelo meu próprio desejo. Quando enganado, eu começo a gerar aquele pecado dentro de mim. Uma vez que aquele pecado é gerado dentro de mim, ele nasce, eu consumo o ato. Então existe um caminho de atração, de desejo, de atração, de engano e de morte. Cabe a gente entender
qual dos processos nós estamos. Porque quem não confessa os seus desejos acaba sendo pego pelos atos. E aí a gente precisa ter relações suficientes uns com os outros para que a gente possa ser instrumento da cura um do outro. Aonde eu consigo expor para o meu irmão aquilo que é o meu desafio. Aonde algumas coisas que eu desejo, eu corro o risco daquilo se tornar o quê? O meu Deus. Às vezes a gente pensa que idolatria são só imagens e esculturas, mas idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus no meu coração. Às vezes o seu filho pode se tornar o seu ídolo, e você corrompe os costumes, os princípios e os valores para dar para o seu filho aquilo que vai levar ele para um caminho de morte. Às vezes eu corrompo com a minha esposa, porque nós estamos lá fazendo o acordo de um negócio ruim. Às vezes eu corrompo alguns princípios, porque a verdade, o meu Deus, é o dinheiro. E aí eu troco as pessoas por dinheiro. E aí aquilo que tem preço eu dou valor, aquilo que tem valor eu dou preço. Entende? Se eu chegasse, Camila, quanto custa a vida do seu filho? Né, mãe? Mas por que não vale nada? Vale tanto que não tem preço. Entende? Vale tanto que a gente não consegue pôr um preço. Mas sabe o que é o nosso maior desafio, Rodrigo? É que aquilo que tem preço, a gente dá valor. Aí eu gasto a minha vida inteira no que tem preço. E o que tem valor? A sua vida. Quanto custa a sua vida? Ninguém sabe dizer, a não ser uma única pessoa: Jesus Cristo. Porque foi Ele que pagou o preço. Um preço que ninguém poderia pagar. Ele nos comprou com sangue. E aí nós pegamos aquilo que foi comprado com sangue e começamos a colocar o quê? Preço. Então a gente precisa entender o curso do mal. O que é Senhor e Deus sobre a sua vida? O que tem dominado seu coração? O que tem te enganado? O que tem aguçado em você algumas coisas que você tem trocado tantas outras que têm valor em troca daquilo que você deveria colocar preço? Entende isso, meus irmãos? E às vezes a gente vai se perdendo nesse caminho. Nós precisamos entender o que ele diz lá. E ele vai concluindo isso, aonde ele diz: meus irmãos, não erreis. Não erreis. Todo dom e toda boa dádiva vem de Deus, do Pai das luzes. Entende? Do Pai das luzes. Então aquilo que tem de bom na sua vida, Ana Paula, é Deus para você, é Deus em você, é Deus através de você. E isso não tem preço, mas tem todo valor. E são essas coisas que nós precisamos o quê? Ir discernindo juntos. São essas coisas que nós precisamos buscar e falar assim: Deus nos dê sabedoria. Então muitas vezes nós estamos morrendo pelos nossos desejos. Os nossos desejos têm nos levado à ruína. E aqui tem um ponto interessante. Porque o peixe morre pela boca. Mas nos nossos casos, o que pode acontecer? A gente também pode matar as pessoas pela nossa boca. E aí, você está morrendo pela sua boca ou você está matando algum pela sua boca? Porque muitas vezes as nossas línguas se tornam espadas agudas que matam as pessoas. Mata as pessoas com aquilo que estamos dizendo. Ao invés de entender que a nossa palavra seria para gerar vida nas pessoas. E a gente está sendo instrumento o quê? Da morte. Sendo que a minha palavra deveria ser para abençoar. Mas eu estou amaldiçoando, eu estou maldizendo. Então a gente precisa entender que algumas coisas, o que entra nos seus ouvidos? São coisas que edificam. O que sai da sua boca? São coisas que edificam. O salmista Davi dizia assim, ó: Deus, acampe um guarda do lado da minha boca, para que eu não fale aquilo que eu não devia. Eu falei, uau, Davi é um homem segundo o coração?
de Deus. Então, o César, ao invés de pedir um guarda, eu estou pedindo um batalhão, irmão. Deus, coloca logo um batalhão, porque se Davi tinha um coração segundo do Senhor, e ele pedia para o Senhor pôr um guarda, quem sou eu? Então coloca logo um batalhão, para que aquilo que sai da minha boca não seja para a morte, mas seja para a vida. Porque às vezes o que nós estamos dizendo, está trazendo é morte nas pessoas, ao invés de trazer vida. Uma palavra que abençoa, uma palavra que cura, uma palavra que liberta, uma palavra que sara, uma palavra que redime, uma palavra que abençoa, uma palavra que lembra essa pessoa que ela tem uma família, que ela não está sozinha, uma palavra que traz essa pessoa para cima e não para baixo. Irmãos, para levar a gente para baixo, para aquilo que nos desanima, tem coisa demais, já tem muitas coisas, para falar que o que a gente está sonhando não vai dar certo, mas vai lá, libera uma palavra que liberta, que sara, que transforma, ao invés de colocar as pessoas ainda mais para baixo. O que tem saído da nossa boca, irmãos, é para a vida ou é para a morte? É para a vida ou é para a morte? Às vezes, se a gente não discernir isso, ao invés de nós sermos o instrumento da cura, nós vamos ser o instrumento da morte. Então presta atenção naquilo que sai da sua língua, como você fala uns dos outros, porque é exatamente isso. Porque quando você fala de alguém, aquilo que você está falando não está dizendo a respeito da pessoa que você está falando não, viu? Está dizendo a respeito do seu próprio caráter. O que mais vai ficar em evidência não é a pessoa de quem você fala. Nos ouvidos de quem ouve, é o coração que você tem acerca daqueles que você ainda julga ser seu irmão. Vocês entenderam o que eu disse aqui? Vou repetir. Quando você fala de alguém, de outra alguém, aquilo que você está falando diz mais a respeito sobre você do que aquela pessoa de quem você está falando. Entende isso? Então a sua palavra é uma palavra que cura ou é uma palavra de morte? Porque isso vai ficando evidente, porque a gente fica aqui constantemente, às vezes soa até como redundância, tanto que a gente fica falando aqui que a gente é família, entendeu, irmãos? Não adianta, se essa palavra não entrar, descer para o nosso coração e se tornar uma prática. Sabe por quê? Aí eu vou olhar os meus irmãos com pudor, com sensibilidade, com respeito, porque é uma diferença muito grande entre respeito e admiração. Muitas pessoas me admiram, mas não me respeitam. Muitas pessoas nos admiram, mas não nos respeitam. Sabe por quê? Porque a admiração, você pode admirar o que a pessoa faz e não o que a pessoa é. Respeito não é só sobre o que a pessoa faz, mas sobre quem a pessoa é. Então eu tenho uma relação com o Rafael de respeito. E nem sempre eu vou admirar o que ele faz, como às vezes ele não vai admirar o que eu faço. Mas o que vai sustentar a nossa relação é o respeito. Porque ainda que há um constrangimento no que ele fez que eu não admire, no que eu faço que ele também não admira, essa relação vai ser sustentada pelo respeito. Mas quando não tem o respeito e tem só admiração, quando ele fizer alguma coisa que eu não admiro, acabou a nossa relação. Então toda relação que ficar na base da admiração, cuidado, porque ela está fadada ao fracasso. Se tem uma coisa certa que nós vamos fazer um com os outros, é errar. Sabe com quem que é a pessoa que eu mais erro, irmãos? Está aqui, minha esposa. Que é a pessoa que está mais próximo de mim. Tão próximo que nós nos tornamos um. Então, às vezes, ir no lugar, a gente vai dar palestra num lugar, no outro, a gente viaja, os caras, nossa, que é isso, meu Deus, que benção, bom demais, não, vamos estar juntos, que é isso, nós queremos que você venha aqui, vai aqui e tal, maravilha. Quer saber quem que eu sou de verdade? Vai lá e bate um papo com a Ana Bárbara. É ela que me conhece. Quem acorda lá e tem que, como diz o Paulo Júnior, chupar as mangas, aguentar as buchas comigo lá, é ela. Entende?
Então, ela tem o meu respeito e eu tenho o respeito dela. Ainda que tem muitas coisas que eu faço lá em casa que ela não admira. Mas a nossa relação, 18 anos de relação, é sustentável pelo respeito e não só pela admiração. Então, em nome de Jesus, nós temos que caminhar para esse lugar, aonde pelo respeito eu tenho pudor para falar com a Amanda, com o Ellerman, com a Georgiana, porque existe uma relação de respeito. E numa relação de respeito, Renato, a gente tem liberdade até para falar daquilo que a gente não admira. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com a lealdade. Porque tem gente que é leal ao outro, mas não é fiel ao princípio. E o fiel da balança é interessante. O fiel da balança, ele não pende nem para um lado nem para o outro. Por que existe o fiel da balança? Porque ele não vai corromper nem para um lado nem para o outro, nem de quem compra nem de quem vende. Se a gente tem um comércio, a gente tem uma balança e tem o fiel da balança, é exatamente para isso não pender nem para um lado nem para o outro. Então quando a gente vai lá e fala, Deus é fiel, é exatamente assim, obrigado Senhor, porque o Senhor é fiel. E o Senhor sendo fiel, o Senhor não corrompe com a minha carência. Mas o leal é capaz de se corromper com a carência do outro. Porque às vezes quando eu sou leal ao Pedro, meu filho, e não fiel ao princípio de Deus para nós dois, eu posso corromper com a carência do Pedro, ou corromper o Pedro com a minha carência. Porque na hora que eu preciso ir lá, puxar a orelha dele, colocar ele de disciplina, né, Pedrão? Diante de um princípio que foi quebrado naquela situação, eu estou sendo o quê? Fiel. E às vezes ser fiel dói. Dói nos dois. Mas essa relação na base de fidelidade a Deus e a nós, é que eu não vou corromper com a minha carência, nem ele com a dela. Mas agora se eu for leal, eu vou lá e negocio o princípio de Deus para permanecer leal ao Pedro Abraão. Então por isso que a gente tem que ser fiel e não leal. Porque tem gente que às vezes vai ser leal a você, mas não te é fiel. Entende isso, meus irmãos? Amém? Vamos ter uma palavra de oração?